Olá, boa tarde, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos então todos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar do Salmo de número 75, que é o profeta louvando a Deus. Também vou falar sobre a majestade e o poder de Deus, que vocês sabem como ele é soberano, né? E sobre o Salmo de número 77, que fala do estado interno do salmista, o que o salmista estava sentindo no momento em que ele escreveu esse salmo. Então, eu vou começar a ler o salmo, mas antes eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Vai aí, você vai ver aí escrito em vermelho, uma palavrinha está escrita assim, inscrever-se. Depois você vai ver do lado, tem 3 palavras escritas. Você vai lá e aperta, tá bom? Mas você vai apertar na palavrinha todas. Primeiro você aperta na palavrinha inscrever-se, depois você aperta no sininho e em seguida na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito, tá bom? Quando você olhar para o lado, você vai ver uma mãozinha assim. Você vai lá e ó, clica nessa mãozinha, dá um like nessa mãozinha. Aperta nela para que o YouTube venha saber que você está presente, que você está gostando do que eu venho trazer aqui. Essa mãozinha, que significa um papo firme, uma coisa relevante, uma coisa boa que eu trago para vocês, é de grande importância para o canal. É importante que vocês deem um like, tá bom? Não deixem de dar o like, não custa nada. Vocês podem me ajudar com isso? Em dar o like aí nessa mãozinha? Muitas pessoas passam por aqui e não dão um like, eu não sei qual o motivo, mas se você puder me ajudar nessa questão, dá um likezinho aí, aperta aí na mãozinha, você vai estar ajudando o nosso canal para que eu possa me manter firme aqui com vocês, trazendo o estudo de toda a Bíblia. Nós estamos no livro de Salmos, depois eu vou seguindo, quando terminar o livro de Salmos, nós vamos falar sobre outros assuntos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, tá bom? Então eu gostaria muito que você fizesse isso. No final desta live você vai ver uma setinha, né? Que fica assim, uma setinha. Você vai lá e aperta nela também para compartilhar essa palavra amiga para uma pessoa. Né? Compartilha, convida uma pessoa para entrar no canal, não te custa nada. Você será bênção na vida daquela pessoa e a pessoa vai te agradecer por você ter aberto os olhos dela para um estudo tão relevante como é esse, que é o estudo da palavra de Deus, não é mesmo? Vocês devem achar estranho de eu estar aqui, mas eu sou evangelista, eu não estou aqui à toa, tá bom, gente? Deus me deu esse canal para que eu pudesse levar a palavra dele. Eu não sou uma pessoa que vem aqui aleatoriamente para falar só por falar da palavra de Deus. Não, eu vim aqui porque Deus me deu essa missão. Eu sou evangelista, fiz o curso de evangelização e estou aqui trazendo essa palavra para vocês. Eu não estou aqui à toa. Deus tem um propósito com isso na minha vida para que eu possa levar para todos aqueles que precisam ouvir. Alguém precisa saber da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão desligadas, não se ligam no estudo da Bíblia, não se ligam em estar querendo saber mais da palavra de Deus. Cada vez que você procura saber mais da palavra de Deus, mais Deus te abençoa, mais Deus faz durar a sua vida diante de tantas tribulações, de tantas coisas que acontecem, você entende? Então, não deixe de levar a palavra amiga para alguém, tá certo? Vamos então dar continuidade. Eu vou ler aqui então o livro, o Salmo, né, que fala que o profeta louva a Deus. É o Salmo de número 75. Estou com a Bíblia aqui. 75 e depois 76 e 77, tá bom? Eu vou ler e depois que eu ler, então eu vou falar também as explicações, tá bom? O Salmo diz assim, o profeta diz assim, esse salmo foi escrito também para o músico Mor, tá? Foi levado lá para o músico Mor. Vocês sabem quem é o músico Mor, que eu já expliquei quem foi o músico Mor. Então, no versículo 1 diz assim, a ti, ó Deus, glorificamos,
A ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueças, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo de número 7,6. A majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dormirão o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista? Mais uma vez, que te irares? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera tu os restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele aceifará o espírito dos príncipes, é tremendo, para com os reis da terra. Salmo de número 77. Esse salmo foi de Asafé. Sabia que Asafé também fazia salmos? Ele fazia também. Ele fazia. Salmo de Asafé, ele escreveu, né? Escreveu para Asafé, para que Asafé levasse para Jerusalém, né? Foi tudo assim para ser cantado, glorificado. E diz assim: cantai a Deus com a nossa voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite clamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito enquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse:
isto é, enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos seus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é o mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Você entendeu o Salmo? Então vamos falar aqui sobre o Salmo de número 7,5. Esse Salmo de número 7,5, ele está falando de um abate, né? Está falando que Deus, ele abate um e exalta outro, de acordo com o julgamento dele, você entende? Então o julgamento de Deus é justo e ele contesta todas as coisas, ele vê entre o prós e o contra, você entende? Também fala sobre o cálice da ira, quando ele está aborrecido. Então, aqueles que permanecem na injustiça, usando, né, o poder de possuírem para si o mal, essas pessoas estão afrontando a Deus. E aí traz para elas punições eternas, que o próprio Deus lança através do julgamento. Você entende? E isso aqui, isso já está falando lá no Salmo de número 76, quando ele fala que conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. As pessoas conheciam naquela época Deus e hoje ainda conhecem, né? Então as pessoas sabiam da autoridade de Deus. Cometiam erros aqueles que queriam, porque aqueles que já conheciam, todos que conheciam a palavra, procuravam seguir na justiça de Deus, fazer o que é certo, o que é direito, enquanto outros que decidiram fazer coisas que não era bom aos olhos de Deus, certamente foram punidos, não é mesmo? E aqui no Salmo de número 77, fala sobre o clamor a Deus, né? Fala sobre o clamor a Deus. Porque o mundo, ele é dominado por injustiças, não é mesmo? Por isso, os justos enfrentam grandes aflições. As pessoas que são justas enfrentam muitas coisas, né? Mesmo no clamor a Deus, né? E também fala sobre uma revolta, quando aqui Davi fala da revolta dele, ele fala das dores que abatem o ser humano, você entende? Tanto que abate a todos o ser humano, ele fala sobre as dores. Então o salmista, ele estava se recusando a receber qualquer tipo de coisas que não fosse, que ele não visse bem aos olhos dele, você entende? Então, quando nós agimos assim, os pensamentos que a gente não quer ter, que é o pensamento de abandono, vem sobre a gente. A gente acha que Deus não está olhando para a gente, você entende? E aí fala também sobre as águas do Mar Vermelho, né? Que ganharam identidade
e percepção quando viram e ouviram e tremeram diante da ordem de Deus. Quando lembra da história que o mar se abriu para que o povo passasse? Pois é. Então, presta atenção nisso, tá bom? Então, vem falando sobre as águas também, esse Salmo de número 77, não é mesmo? Então, este Salmo de número 67 é um salmo também de Asafé. Asafé, como vocês sabem, foi um músico, ele foi levita também, e ele foi escolhido pelos próprios levitas da época e escolhido por Davi para chefiar todo aquele povo que cantava louvores, né? Que cantava, que escreviam louvores para Deus. Então, ele também tinha as pessoas viam ele como um homem que era vidente, porque Deus revelava as coisas para ele. Quando ele ia dormir, às vezes Deus dava revelações para ele através de sonhos e também através das mensagens lidas na palavra de Deus, né? Então, Deus dava mensagem para ele naquela época a respeito lá da cidade, lá da onde eles viviam, em Israel. Então ele recebia essas mensagens por meio das visões e por meio dos sonhos também. Ele tinha visões e também ele foi um autor de grande adoração por Deus. Ele adorava muito a Deus também. Então os exércitos daquela época passaram por muitas coisas, né? Então, o que nós devemos fazer? Exercitar a nossa memória para que a gente possa ver todas as coisas que Deus já fez pela gente, né? Poxa, Deus já me deu uma casa. Poxa, Deus me deu condições de eu fazer uma faculdade. Poxa vida, Deus me deu condições de ter os alimentos dentro da minha casa, do meu trabalho, né? De prover as minhas necessidades. Então, nós temos que exercitar a nossa memória e ver que Deus, Ele age constantemente nas nossas vidas, não é mesmo? Deus age constantemente nas nossas vidas. E Ele sempre procura renovar a gente nos dando esperança. Deus, Ele dá sempre esperança para a gente. Quando a gente começa a orar, não é mesmo? Deus vem e dá esperança para a gente de que as coisas vão melhorar, que Ele está por perto, que Ele está agindo, que tudo vai dar certo. Nós não precisamos ficar preocupados, que Ele é o Deus que provê coisas. Você entende? Ele provê todas as coisas nas nossas vidas. Você bota a sua memória para funcionar e pratica assim. Poxa vida, Deus já fez tantas coisas para mim. Davi, naquela época, ele fazia isso, né? Porque ele achou que Deus não estava agindo na vida dele. Então, esse Salmo de 77, ele fala sobre a importância da época de Davi, né? A importância quantas coisas Davi passou, né? Por isso, esse salmo, ele retrata um pouco de angústia. Ele retrata a angústia que Davi sentia. Retrata a angústia do ser humano, porque Davi era um ser humano, né? Então, retrata a angústia de um ser humano em todas as circunstâncias da vida dele, que Davi passou. E nós também temos grandes problemas, grandes dificuldades, né? Nós temos N circunstâncias que acontecem na vida da gente, não é mesmo? Que nos causa dor, né? Então, as aflições, elas nos levam a gente a buscar a Deus. As aflições, as tristezas, as angústias, nos levam a gente a dobrar o joelho, a lembrar que Deus existe, você entende? A lembrar que Ele existe, porque mesmo quando nós estamos pensando em desistir, quando nós começamos a orar, Deus faz nos lembrar, Ele faz que a gente lembre, bota na nossa mente, que se a gente tiver fé, Ele fará acontecer. Através da nossa fé, Ele vai agir. Você entende? Quando a gente ora, sempre quando eu falo assim, gente, não esqueçam de orar,
né? Peça a Deus renovação de espírito. É isso, é quando nós estamos aflitos nas coisas que a gente dobra o joelho, mesmo que você não dobre, mas só de você pensar na sua mente, orar mentalmente a Deus, Deus conhece, Deus ouve as suas orações da sua mente. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, né? Ele vê tudo que nós não vemos, você entende? Então, eu sei que quando nós temos fé, Deus, mesmo que a gente passe uma luta, mesmo que a gente esteja num vale caído mesmo, Deus, ele nos dá a esperança de nos levantar. Ele cuida da gente, ele cuida da nossa família, né? Ele não deixa a nossa família cair, ele não deixa a nossa saúde cair, ele não deixa que as nossas finanças caiam, ele permanece no controle. Então ele luta pela gente, ele trata de cada ser humano. Então nós aprendemos com isso que vale a pena a gente estar buscando a Deus, que vale a pena a gente estar em oração com Deus, não é mesmo? Vale a pena a gente lutar por esse Deus que nos guarda, né? Lutar, como lutar? Orando sempre, exaltando o nome dele, glorificando o nome do Senhor, igual Davi fazia, né? Ele glorificava o nome do Senhor, né? Falava quanto era majestoso, quanto Deus não é majestoso até hoje, quanto o seu poder é grande, né? Quão grande é esse Deus, né? Que ele faz tudo pela gente, não é mesmo? Então Davi não deixava de clamar, ele não deixava de louvar. Os profetas estavam sempre louvando a Deus e buscando na palavra, ter entendimento da palavra para passar para todos os servos e os outros servos de Deus. Nós que somos servos, nós somos servos e servas de Deus. Nós devemos continuar com essa aliança, em firmamento com Deus, buscando sempre estar com Ele, em louvor, nas orações, buscando aprender, tá certo? Então, o nosso caminho é Deus. Amanhã eu venho com vocês para falar de mais 3 salmos. Eu vou falar do Salmo 7 e 8, que é um salmo bem grande, não sei se vai dar para mim ler todo, mas aí eu vou fazer uma divisão. E depois eu vou falar do Salmo 79, que fala sobre a assolação de Jerusalém, né? Que foi um salmo de Safé também. Então, tem alguns salmos que foi Safé que escreveu. Então, o Salmo 7 e 8 fala sobre a ira e a misericórdia de Deus, quanto Deus ficou irado, mas teve misericórdia do povo, né? E também a assolação de Jerusalém. E fala também sobre o profeta, que o profeta suplica a Deus que livre a sua vinha, ou seja, que livre todo aquele povo, né? Que livre todo mundo que estava ali buscando. Na época, o profeta buscava resplandecer o rosto de Deus nele. Quando Deus resplandece o seu rosto sobre nós, é luz, é só luz, é muita luz, nada de tristeza, nada de trevas, nada de escuridão, porque o Altíssimo, ele chama o pastor para que ele leve luz para os seus servos, as pessoas que o procuram, as pessoas que buscam estar na presença de Deus. Para isso, vêm os pastores, os bispos, para nos dar ensinamento da palavra e a gente, como evangelista, buscar mais pessoas para o reino de Deus. Nós temos que continuar sendo bênçãos, assim como me ensinou o meu bispo Bruno Leonardo. Um bispo que eu tenho muito apreço por ele, por todos, né? Mas ele é em especial para mim, você entende? Aprendi muitas coisas com ele.
Glórias ao Senhor, que Deus o guarde, o proteja e livra ele de todo mal, ele e toda a família dele. Que ele continue levando a palavra do Senhor para muitos por esse país afora, por esse mundo afora, assim como todos os outros bispos e pastores. Que Deus os abençoe grandemente, porque Deus não colocou os bispos e os pastores ao acaso, não. Deus os colocou para que eles levassem a palavra e dessem ensinamento para que os seus servos, todos os outros servos, as suas ovelhas, crescessem em fé. Tá certo? Então, até amanhã. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar nesta noite tão maravilhosa que com certeza será. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até amanhã.